Bom dia, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Vamos ter aqui a nossa primeira aula, a respeito do batismo. Eu vou sugerir, que aquela apostila que vocês levaram para casa, vocês estudem, essa primeira aula e anotem os pontos que vocês tiverem em dúvida e façam um pequeno resuminho. Vocês podem gravar para mim um áudio ou um áudio apenas, ou se não quiser um vídeo também, não tem problema, explicando em poucas palavras, poucos minutinhos, o que vocês compreenderam dessa primeira aula. Não vamos perder tempo, digamos assim, explicando com muitos e criteriosos detalhes, o que já está exposto ali na apostila. Acredito que está bem fácil para você compreender. Então, estude essa primeira parte da apostila, e faça um resuminho, faça a tua colocação, tanto quanto a dúvidas que possam surgir, quanto a aquilo que você compreendeu. Coloca ali o que você compreendeu a respeito dessa primeira parte, ok? E manda aqui para mim no nosso grupo, ou se você não quiser colocar no grupo, pode mandar no meu privado, tá bom? Pode mandar no privado se você não sentir à vontade. Vamos à nossa primeira aula de hoje. Eu quero fazer uma colocação a respeito do batismo, que vai nos trazer bastante esclarecimento, um texto simples, um episódio no livro de Atos bastante simples, que pode nos ajudar também na compreensão da importância do batismo e da simplicidade também da fé cristã suficiente para que a pessoa possa ser oficialmente batizada, por assim dizer. Vamos lá? Abra comigo então Atos, capítulo 8, Atos 8, de 26 a 40. Nós vamos estudar aqui o episódio de Filipe e o eunuco, tá? Atos 8, de 26 a 40, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, presta atenção, disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que lês? Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Ele perguntou para Filipe. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Muito bem, esse texto aqui nos ajuda a entender sobre o batismo alguns aspectos, alguns pontos e alguns elementos aqui sobre a fé que levou ao batismo do eunuco. Primeiro ponto:
a gente percebe aqui que existe uma ação divina. Essa ação divina, ela é acima da ação humana. Ela, aliás, motiva a ação humana, tanto daquele que crê, quanto daquele que prega o evangelho para que os outros creiam. Tudo está sob o comando de Deus. Tudo está sob a ação soberana de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus, inclusive a evangelização. E, obviamente, a fé, o crer, o coração que crê, tá? A conversão. Então, em primeiro lugar aqui, a gente vê a ação sobrenatural de Deus, que nos nossos dias, esse tipo de ação aqui, por exemplo, o anjo do Senhor apareceu sobrenaturalmente para Filipe, que era um evangelista, era um oficial da igreja, da primitiva, da primeira igreja, e Filipe, então, foi chamado pelo anjo para que ele pudesse ir a um certo lugar na estrada. É uma ação soberana de Deus. Em segundo lugar, você percebe que o Espírito também disse a Filipe, quando ele chegou perto da estrada ali, viu aquele carro, aquela carruagem do eunuco, para que ele se aproximasse. O Espírito falou a Filipe, sobrenaturalmente também. E no fim das contas, quando a vontade de Deus foi feita, quando o propósito de Deus foi cumprido na vida de quem? Na vida do eunuco. O eunuco foi um privilegiado. Deus enviou um evangelista especialmente para pregar para ele, para o eunuco. O evangelho foi pregado, ele creu, foi batizado, e imediatamente depois do batismo, Deus não perde tempo. Imediatamente ele foi transladado, ele foi levado, né? Ele foi elevado e apareceu, ele veio achar-se em Azoto, quer dizer, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, ele saiu voando, por assim dizer, né? E ele foi achado em outro lugar. Olha só que ação de Deus. Isso tudo confirma que Deus tinha um propósito na vida do eunuco, não é mesmo? Para que ele viesse a crer, em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, é uma ação divina. Pode ser sobrenatural ou natural. No livro de Atos, a gente vê que Deus usou muitas ações sobrenaturais. Hoje ele não precisa mais fazer isso. Hoje ele faz naturalmente. Através de quem? Da igreja. Deus usa a igreja, os oficiais da igreja para batizar. Deus usa os crentes que estão ligados à igreja para evangelizar. Não só os oficiais evangelizam, mas todos os crentes evangelizam. E então é isso. Hoje nós cremos na ação natural, simples e natural, pregando o evangelho de forma natural, só que Deus ainda age sobrenaturalmente no coração de quem ouve o evangelho. Aí sim o Espírito Santo abre o entendimento e a pessoa vem a crer, né? Então Deus age sobrenaturalmente usando a sua palavra, a pregação das Escrituras, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus usa a sua palavra e o Espírito para convencer o coração do homem, do eleito, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador e que ele precisa crer em Jesus Cristo e ser batizado. Então tá. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a evangelização. Veja que foi através da palavra, de estudar Isaías, que o eunuco veio a crer em Jesus. Embora ele estivesse estudando o Velho Testamento, Filipe, com sabedoria, apontou que toda a profecia, todo o Velho Testamento estava apontando para o Messias verdadeiro e único que viria, que naquele momento já tinha vindo, Jesus já tinha vindo. E Filipe então apresentou a Jesus para o eunuco. Então é a palavra e o Espírito Santo que convence o coração das pessoas, ok? Então aí em segundo lugar, a evangelização correta, a evangelização bíblica. É a palavra que ganha o coração, não é testemunho de homens, não são as boas obras, não é a caridade que alguém recebe na igreja, por isso ela vai se batizar, porque ela foi bem aceita dentro de um grupo, numa igreja, e ali estão suprindo as necessidades materiais dela. Não é nada disso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Então tá aqui. Terceiro ponto, a decisão é pessoal. Veja que o Filipe não forçou a barra, mas o eunuco teve a iniciativa. Quem pôs a iniciativa no coração do eunuco? Eu quero ser batizado? Quem pôs? O Espírito Santo. Deus fez a obra no coração do eunuco através da pregação de Filipe,
da explicação de Filipe, e ele veio a crer, o eunuco veio a crer. Então, quem diz eu creio foi o eunuco, tá bom? Então você vê lá no versículo 37, né? Quando chegaram perto das águas, no 36, aliás, fala que eles estiveram ali no lugar, enquanto ele já estava ouvindo o evangelho, através de Filipe, o eunuco disse assim, eis aqui a água, o que impede de eu ser batizado? Né? No versículo 36, o que me impede? O Filipe fez uma única pergunta simples, preste atenção na pergunta de Filipe, para ver se o eunuco estava apto a ser batizado ou não. Qual é a pergunta de Filipe? Versículo 37. É lícito o quê? É permitido você ser batizado se, olha a condição, se crês de todo o coração. Quer dizer, se você crê em Jesus de todo o coração, que Ele é o teu Senhor, só Ele pode te salvar, e é nele que você crê como Senhor e Salvador de sua vida, que não há outro caminho para Deus a não ser por Jesus Cristo, é lícito você ser batizado. Veja que simplicidade, irmãos. Veja, como eu falei ontem, olha a simplicidade das Escrituras. Você crê em Jesus Cristo? Então, e a resposta do eunuco? Finzinho do versículo 37. E respondendo ele, o eunuco, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu. E o que aconteceu? Versículo 38, então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Depois que Filipe batizou o eunuco, Filipe continuou ali falando algumas coisas mais a respeito do evangelho, da palavra de Deus. Não, Deus ia encaminhar a vida do eunuco, não sei para onde, não aparece mais nas Escrituras. Olha que coisa bacana, porque você pensa assim, então Deus largou mão do eunuco. Não, Deus com certeza ia encaminhar a vida do eunuco, porque ele tinha um propósito muito lindo aqui, e foi soberano, foi poderoso, foi uma ação sobrenatural que aconteceu na vida do eunuco aqui. E então, o propósito é muito grande aqui, né? Como no caso de cada um de vocês aí que estão me ouvindo agora. É a mesma coisa. Não teve toda essa sobrenaturalidade por causa do transladar de um homem para cá, para lá, o Espírito falando diretamente, né, a Filipe e tal. Mas, de qualquer forma, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma palavra de Deus, o mesmo poder de Deus que está salvando você hoje, ou que está confirmando a sua fé hoje, melhor, né? Então, o que aconteceu? Versículo 38, mandou parar o carro, foi batizado, imediatamente, versículo 39, o que acontece? Na mesma hora, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E o eunuco tocou sua vida, e o Filipe também. De acordo com o propósito de Deus para a vida de Filipe, ele foi pregar em outro lugar, ele foi evangelizar outra cidade, outras regiões, ok? Então, terceiro lugar, a decisão é pessoal. Quarto lugar, alguém oficial batizou o eunuco. Quem foi que batizou? Filipe. Filipe era um oficial da igreja. Não é qualquer pessoa que pode batizar. Veja bem, o princípio de Deus é sempre que os líderes têm as chaves de abrir e fechar o reino de Deus. Não é isso que diz lá em Mateus 18? É dado aos apóstolos, foi dado aos apóstolos, e na sequência, como não existe mais apóstolos, quem são os sucessores dos apóstolos? São os presbíteros. Presbíteros e os diáconos são auxiliares dos presbíteros. Então quem pode batizar os crentes, os novos crentes? Quem pode fazer um batismo que seja aceito por Deus, que é oficialmente legal, por assim dizer, lícito diante de Deus? Os oficiais da igreja, de uma igreja, ok? Então, quem batizou foi Filipe, um oficial da igreja. Em quinto e último lugar, qual é o elemento que foi usado para o batismo? As águas, não foi aspersão. A gente vê aqui, foi imersão. Apesar de não falar aqui sobre água, mas eu não acredito que fosse uma goteirinha de água que Filipe pegou e jogou na cabeça do eunuco e foi batizado. Não, eu acredito, como em outras passagens também você vê, principalmente no batismo de Jesus, que foi num rio, ou quem sabe aqui um lago, ou quem sabe uma fonte, onde havia suficiente água para que eles pudessem entrar dentro da água e fazer o batismo por imersão, né? Entrar dentro da água, de corpo todo, né? O corpo inteiro do eunuco. Ok? Então o elemento aqui que o Filipe usou é a água, sempre é a água.
Nós não discordamos dos batismos que são por aspersão, mas nós achamos que é mais bíblico o batismo por imersão, ok? Então está aqui o ponto fundamental: crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Jesus Cristo é o teu Salvador. Esse é o ponto. Crendo, é lícito ser batizado? Sim. Filipe responde à nossa pergunta: é lícito se creres de todo o coração, ok? Então está aqui o ponto, primeira aula. Anote então, estude a primeira parte também, vai anotando alguma dúvida e vamos avançando aí rápido. Qual é o nosso objetivo também com isso? É agilizar para favorecer também o nosso irmão Plínio, e quem sabe nessa semana a gente já conclui e já parte para o batismo, para a ação do batismo, ok? Se Deus assim permitir. Já os presbíteros já estão avisados, já me autorizaram, então a gente só está aguardando vocês evoluírem também, me darem um retorno rápido, o feedback mais rápido possível, para a gente já providenciar o dia do batismo, já marcar e avisar a igreja também, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais, até logo mais. Assim que tiver mais uma aula pronta eu já mando, ok? Estude rapidamente a primeira parte, voltando a falar, né? Anote as dúvidas se tiver, se não tiver dúvida, melhor ainda, coloque então o que você compreendeu de maneira bem sucinta, de maneira bem curtinha, bem resumida, ok? Um grande abraço, até mais.